Olá, querido, graça e paz. Nós estamos no segundo capítulo desse novo seriado. Nós estamos tratando de crises e chamei esse seriado de As Crises de Sempre. Eu dizia ontem que nós estamos enfrentando crises todos os dias. Eu já passei a minha vida inteira enfrentando crises. Ontem eu dizia, passei pela crise do feijão, crise da carne, crise do arroz, crise do cruzado, crise... São mais de 50 anos vivendo debaixo de crises morais, crises éticas, crises religiosas, crises familiares. Então, a gente vai estar sempre exposto a uma nova crise. A crise não é um problema. O que nós fazemos no meio da crise, isto é um problema. Se nós adotarmos a postura de um avestruz diante das crises, tipo, faz de conta que ela não existe, vamos botar a cabeça da gente num buraco que a crise vai passar, você pode ser destruído por ela. Você precisa enfrentar a crise com resignação, com decisão, mantendo seu foco, mantendo sua área de conquista vibrante diante dos seus olhos. Porque as crises, elas nos oportunizarão sempre. Sempre vão gerar novas oportunidades para nós. E eu quero ler um texto com você hoje, que é o texto de Eclesiastes, é um texto de Salomão, do rei Salomão, no capítulo 11, versículo 1, que diz exatamente assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-os em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Olha, Salomão está mais de 3.000 anos atrás falando sobre diversificação de capital no meio da crise. É incrível como essa mente genial do rei Salomão pode nos favorecer tanto na caminhada de uma vida bem-sucedida. A crise é inevitável, mas você precisa ter seus olhos abertos, porque junto com a crise, oportunidades surgem. E Salomão dá essa dica no mundo dos negócios, porque você sabe, a instabilidade da moeda, a instabilidade da economia, a mudança de foco de mercado pode gerar uma turbulência quando você é tipo um monocultor. Você lembra, por exemplo, quando a União Soviética era um bloco conciso, estável, e havia muitos países que faziam parte desse sistema. E Cuba, por exemplo, fazia parte do bloco soviético, não é? Ela estava ali associada economicamente ao bloco soviético, até depois das sanções dos Estados Unidos, e Cuba se tornou, dentro do bloco, um país monocultor. Quando a União Soviética foi rompida, quando Mikhail Gorbachev, ao aplicar a perestroika, ver a economia do sistema arruinada, como Cuba era um país monocultor, Cuba simplesmente quebrou. Quebrou, ela só produzia açúcar para o bloco soviético. Eu tive em Cuba, pude constatar a tragédia que foi o fato desse país ter se tornado monocultor. É que quando você tem uma só opção na sua vida, só tem um plano, só tem uma escolha, você pode estar perto da derrota. Precisa ter opções diante dos seus olhos. Então, antes da crise, crie oportunidades para que quando ela vier, você saiba decidir se vai para a esquerda, para a direita, em frente, para cima, para baixo. Você precisa ter um leque de decisões para tomar. E assim, as crises podem impactar muito menos a sua vida do que aqueles que não têm o que fazer, para onde ir, que caminho escolher. São engolidos pela crise, são destruídos e quebrados por ela. Então, diversifique, amplie seu leque de escolha para que você possa passar bem por essa crise e voar no seu próximo capítulo. Amanhã eu volto dando mais uma dica, falando um pouco mais sobre como enfrentar a crise que todo dia está batendo na nossa porta. Desejo a você paz perene, a toda a sua casa. Até o próximo programa. Shalom.